Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é meia-noite, eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. Aves que habitam uma ilha remota na Austrália estão consumindo plástico no lugar de alimento. Pesquisadores encontraram vários animais mortos com o estômago cheio do material. Os responsáveis pela descoberta descreveram como angustiante ver o plástico no estômago de aves, incluindo filhotes com menos de 3 meses de idade. Segundo os pesquisadores, isso é um alerta grave para a saúde de outras espécies no ambiente marinho. A última viagem do grupo levou à descoberta de uma ave morta com 778 pedaços de plástico compactados em seu estômago como um tijolo. Isso superou o triste recorde do ano passado, quando uma ave foi encontrada contendo cerca de 400 pedaços. Os pesquisadores acreditam que as aves marinhas têm pescado pedaços de plástico do oceano e dado como alimento aos seus filhotes. A ilha Lord Howe é lar de apenas 445 pessoas e está listada no Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas por sua paisagem vulcânica e numerosas espécies de aves. É o lar de cerca de 44 mil pardelas de pés carnudos, também conhecidas como pardelas de asas escuras ou aves carneiro, que se reproduzem na ilha antes dos filhotes deixarem o ninho e voarem para o Japão, com cerca de 90 dias de idade. Elas passam até 7 anos de suas vidas no mar antes de retornarem à ilha para se reproduzir. Os pesquisadores vasculharam a praia em busca de aves mortas e realizaram necropsias para ver o conteúdo de seus estômagos. Eles também lavaram os estômagos de aves vivas com água em um procedimento. Algumas delas foram encontradas contendo até 60 gramas de plástico, o que corresponde a até 20% de sua massa corporal. O plástico está sendo dado como alimento aos filhotes por seus pais, que o confundem com comida enquanto pescam no mar da Tasmânia devido ao sinal químico que ele emite. As exportações de frango no Brasil caíram 13% no mês passado em relação ao mesmo período em 2024. O principal motivo dessa queda foi a gripe aviária. A Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, divulgou os números detalhados dos embarques de todos os produtos. As exportações no mês passado somaram quase 400 mil toneladas contra 452 mil no mesmo período do ano passado. Em nota, Ricardo Santin, presidente da ABPA, disse que o impacto foi menor em relação à relevância no histórico de importações dos países com suspensões aplicadas. A ABPA informou ainda que a receita de exportações de carne de frango totalizou 741 milhões de dólares em maio, mas caiu quase 10% ao mesmo período do ano passado. Já a receita registrada nos primeiros 5 meses deste ano chegou a 4 bilhões de dólares e avançou 10%. Vale lembrar que o país viveu uma queda considerável nas compras de frango recentemente. Alguns importadores importantes, como a China, suspendeu a compra de carne em todo o país, enquanto o Japão, outro grande importador, vetou a compra apenas na região de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, defendeu a regionalização dos embarques comerciais, citando que o Brasil não pode ter o produto suspenso em todo o território, se o foco é restrito apenas a uma região. Apesar de alguns embarques e receio na queda de compra de alguns mercados, o volume registrado ocorreu dentro do projetado pelo setor, considerando algumas suspensões após o registro da gripe aviária. No meio de todo o cenário instável e com os embarques de alguns países, a União Europeia foi na contramão de algumas nações e a compra de frango aumentou 46%, com mais de 24 mil toneladas registradas no país. A falta de vacinação contra a gripe colocou 15 estados brasileiros em alerta. Os casos de problemas respiratórios graves aumentaram e a cobertura do público-alvo continua em menos de 36%. O Brasil enfrenta um novo surto de influenza, com um aumento expressivo nos casos de gripe e internações por síndrome respiratória aguda grave. De acordo com o boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado nesta semana, 15 estados e o Distrito Federal estão em situação de alerta, risco ou alto risco. O cenário preocupa especialistas que atribuem a piora à combinação entre baixa adesão à vacinação e maior circulação do vírus influenza A. A cobertura vacinal segue muito abaixo do esperado. Apenas cerca de
de 36% do público prioritário foi imunizado contra a gripe, enquanto a meta do Ministério da Saúde é alcançar 90%. Entre os grupos de risco estão crianças, gestantes e pessoas com mais de 60 anos, que têm acesso gratuito à vacina no Sistema Único de Saúde. Com a procura abaixo do esperado, estados como São Paulo e Rio de Janeiro ampliaram a campanha para toda a população. Especialistas da Sociedade Brasileira de Imunizações alertam que o surto atual é mais intenso do que o habitual para o período de outono e inverno. Um dos fatores que chama a atenção é que os casos começaram a crescer já em maio e se espalharam por todas as regiões do país, o que foge do padrão de maior concentração no sul e sudeste. O vírus influenza A, especialmente os subtipos H1N1 e H3N2, tem causado maior impacto, principalmente entre idosos, que lideram as hospitalizações e mortes. Dados das últimas 4 semanas indicam que quase 75% dos óbitos por síndrome respiratória aguda grave estão ligados à influenza A ou B. Segundo os infectologistas, além da baixa vacinação, outros fatores como possíveis mutações no vírus e alterações climáticas podem ter contribuído para a disseminação mais agressiva da doença este ano. Diante do aumento dos casos, profissionais de saúde reforçam que a vacinação continua sendo a forma mais eficaz de proteção, mesmo para quem ainda não se imunizou. Com a temporada da gripe, deve seguir até o fim do inverno. A orientação é que toda a população busque os postos de vacinação o quanto antes, principalmente os integrantes dos grupos mais vulneráveis. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Nos encontraremos novamente às 1h35 com mais notícias. Até logo!